Tá pronto? Ok, nós estamos mais uma live. Essa é uma proposta da nossa UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, primeira de Teófilo Otoni, aqui no leste de Minas, ou como alguns preferem chamar, nordeste de Minas, né? Então nós estaremos hoje fazendo um estudo sobre o terceiro mandamento. Mas nós vamos aguardar um pouco enquanto o pessoal vai entrando aí, vai acessando a live e vai então clicando. Então o pessoal que estiver chegando já vai dando um joinha aí, clicando, dando um oi, para a gente saber quantos já estão. Tá chegando o pessoal? Só a tia Gabi. Ah, ok. Então vamos aguardando aí. Aceita um cafezinho? E aí vamos aguardando. Já pega a sua Bíblia, se você tiver seu padrão de fé aí, seus símbolos de fé, já separe também para acompanhar a leitura e o nosso estudo. E nós estaremos então estudando o terceiro mandamento nessa noite. Essa é a nossa terceira programação dessa live, envolve o estudo dos 10 mandamentos. Ok? Então já vai deixando aberto sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Vai abrindo a Bíblia aí, deixando. Nós vamos aguardar só mais um minuto para que possamos ter um número maior de participantes na nossa live. Êxodo 20, qual versículo? Êxodo, Números capítulo... Êxodo. Opa, dando endereço errado. Êxodo capítulo 20. Será do verso 7. Êxodo 20, verso 7. Nós temos um mandamento proibitivo ou negativo, né? Que algo não deve ser feito. Êxodo capítulo 20, verso 7. Então, vamos aguardando o pessoal chegando aí. Quem for chegando, vai dando um joinha para a gente poder saber quantos nós já temos conosco para acompanhar o nosso estudo. Ok? Tem quantas pessoas aí? 10. Ok. Vamos lá, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 7. Êxodo 20, verso 7. E a palavra de Deus, ela diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Bom, no sentido básico, aqui nós temos uma proibição em que o nome de Deus e a sua santidade, o santidade do seu ser e de todas as suas obras deve ser preservado. Quando Jesus, por exemplo, lá na oração do Senhor, chamada oração dominical, ele diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A ideia de santificar o nome de nosso Deus seria ter reverência, ter temor, ter amor por esse nome, ter respeito por esse nome, o uso correto, reverente, cuidadoso, necessário do nome de Deus ou dos nomes de Deus. Deus tem vários nomes. Então, os nomes de Deus são parte da sua revelação. Deus se revela através da palavra, através de modalidades revelacionais, através de nomes. E Deus se revela também através de atos, as obras de Deus. Então todas essas coisas revelam quem Deus é e o que Ele faz. O mandamento, ele de forma muito específica, ele diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então observe bem, o texto não está dizendo que nós não podemos em hipótese alguma citar o nome de Deus. Podemos e devemos.
A proibição é o uso vazio, fútil, irresponsável, mal intencionado, desinteresseiro, inconsequente do nome de Deus. Então, a ideia de em vão, né? Então, não usar o nome de Deus em vão. E a consequência é muito clara, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso aqui implica em juízo, né? E assim por diante. Bom, vamos dar uma olhada o que o breve catecismo do S53, a pergunta 56, nos fala. A pergunta 53 é a declaração do mandamento. Ele diz assim: qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Até aqui é o texto que nós já lemos. Pergunta 54. O que o terceiro mandamento exige? O terceiro mandamento exige o uso santo e reverente dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Bom, o que nós podemos entender por isso? Nós devemos, toda vez que nos referirmos a Deus, usando os seus nomes, fazendo menção dos seus títulos, como por exemplo, Senhor dos Exércitos, né? Todo-Poderoso, Altíssimo, nós realmente temos a intenção de atribuir a Ele e reconhecer nele este valor que estes nomes revelam. Então nós devemos sempre lembrar dos atributos de Deus. Por exemplo, é muito comum no meio dos evangélicos, inclusive, se brincar às vezes com um dos atributos de Deus e o atributo. Os dois atributos que sofrem maior desgaste na boca dos crentes é misericórdia e pelo amor de Deus, né? Então a gente vê muitas vezes as pessoas brincando assim, misericórdia falando, e as pessoas citando esse atributo com certa leviandade, com certa irresponsabilidade, de forma jocosa, brincando, ridicularizando esse atributo tão necessário para a nossa santificação. Outro atributo que eu já acabei de mencionar é quando as pessoas também, de forma irresponsável, leviana, inconsequente, começam a dizer assim, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? E começam então a usar essa expressão não realmente como um clamor, em que o amor de Deus é invocado para o perdão do nosso pecado, para a intimidade da nossa alma, para uma relação de comunhão com Ele, mas é simplesmente citado como se estivesse falando qualquer coisa. Então isso é perigoso, a Bíblia trata dessa situação. Outra coisa que é comum entre muitos crentes é contar piada com um dos nomes de Deus, né? Contar piada a respeito de uma das pessoas da Trindade, quer seja o Pai, quer seja o Filho, quer seja o Espírito Santo. Nós não podemos contar piadas envolvendo as pessoas da Trindade. Mas pastor, e se alguém contar uma piada envolvendo uma das pessoas da Trindade ou sobre Deus e eu estiver por perto? Não ria, seja educado, se for necessário, saia de perto. É melhor você ofender um pecador que está provocando a ira de Deus do que você consentir na provocação da ira de Deus sobre você também. Porque a Bíblia, ela deixa muito claro no verso 7, Deus não terá por inocente. Eu não sabia que era pecado brincar com o nome de Deus. Eu não sabia que era pecado ficar citando os atributos de Deus de forma inconsequente, de forma descomprometida. Eu não sabia que era pecado zombar e rir de coisas da igreja, né? E aí nós temos um problema muito sério. Nós temos alguns canais de humor gospel, né, no YouTube, e esses canais eles brincam com o nome do Senhor Jesus. Eu não vejo nenhum problema se esses canais de humor gospel brincassem e nos levassem a rir das situações jocosas, engraçadas, constrangedoras até mesmo, que acontecem no meio dos crentes, né? Que acontecem situações em que os crentes fazem. Agora, o grande problema é quando isso envolve o nome de Deus
ou ser de Deus, ou as obras de Deus. Porque você induz as pessoas pelo humor inconsequente, irreverente, ao desrespeito a Deus. Então, o valor, a autoridade, a soberania, a majestade de Deus, elas são desprezadas, elas são tratadas de forma inconsequente quando você faz humor dessas coisas santas. E Deus não tem por inocente o uso do seu nome em vão. Então nós devemos tomar cuidado nesse sentido. Nós devemos ter cuidado para não blasfemarmos contra o nome de Deus. A pergunta número 54, ela diz assim: o que o terceiro mandamento exige? Então olha só, o terceiro mandamento exige o uso santo e reverente dos nomes de Deus. Títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Então nós não podemos brincar com nenhuma dessas coisas, nem os nomes, nem os títulos, nem os atributos, nem as ordenanças, palavras e obras de Deus. Por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente e às vezes eu ouvia alguns adolescentes falando assim: porque presbítero é garçom de ceia. Isso é perigoso. Esse tipo de brincadeira, além dela ser desrespeitosa, profana, irreverente, ela é quebra do terceiro mandamento. Toda vez que nós brincamos, ridicularizamos, zombamos de um ofício, de uma autoridade instituída por Deus, nós zombamos da ceia do Senhor ou do batismo, né? Esses dias atrás você tinha o pessoal brincando agora de batizar, né? Pessoas que inventaram o batismo agora online, ou pessoas que começaram a brincar de batizar jogando água na outra. Isso é quebra do terceiro mandamento. Nós devemos tomar cuidado, porque essas coisas não são consideradas como um ato inocente, e nós não podemos ignorar isso. Então nós não podemos brincar com essas coisas. A pergunta 55 diz assim: o que o terceiro mandamento proíbe? O terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso de quaisquer coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Por quê? Por que nós não podemos zombar dos seus nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras? Porque são muito simples. Porque é através dessas coisas que Deus se dá a conhecer a nós. É através dessas coisas que a autoridade dele é exigida, é colocada sobre nós. A sua soberania é revelada sobre nós. Então, quando nós zombamos destas coisas, nós também estamos zombando de Deus. E isso é algo perigoso. A pergunta 56, encerrando o breve catecismo, pergunta assim: qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? E a resposta é: a razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores desse mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu justo juízo. É possível que você zombe do presidente da República, do governador, do prefeito, do juiz, do policial, que é uma autoridade. E é possível que você zombe deles e você saia impune. Você não tenha uma multa, você não sofra prisão, você não sofra uma advertência. E é isso que o texto aqui está nos dizendo. É possível, infelizmente, que os homens, os transgressores desse mandamento escapem dos castigos de Deus, dos homens, do castigo dos homens. O Senhor nosso Deus não os deixará seu justo juízo. Então, embora você talvez ache agora graça brincar com o nome de Deus, brincar com as coisas de Deus, fazer piada de Jesus, fazer piada do Espírito Santo, fazer piada de Bíblia, fazer piada com a igreja, você tem que tomar cuidado, porque se você estiver pecando, ridicularizando, você pode até não ser disciplinado na igreja, você pode não ser repreendido pelo pastor e pelos presbíteros e diáconos e sair impune. Mas observe bem,
Deus, e é contra Ele que você está pecando, você prestará contas de todo pensamento, de todo ato, de toda reação no dia do juízo. E detalhe, não é só lá, Deus tem juízos temporais sobre nós. Deus nos disciplina se nós somos verdadeiramente filhos. E se nós não somos, a mão de Deus também pode pesar sobre nós, porque o texto diz: Ele não terá por inocente o que tomar em vão, o seu nome em vão. E aí a grande questão é, os anabatistas, por exemplo, no século XVI, e até hoje há uma forte tradição entre eles, de não fazerem juramento em qualquer situação. E muitos crentes, não entendendo o que Jesus disse, abra comigo lá, Mateus capítulo 5, do verso 33 ao verso 37. Mateus 5, do verso 33 ao verso 37. Muitos crentes, pensando então que não devem praticar o juramento, eles dizem assim: não, eu não juro em momento nenhum, né? Existem três erros. O primeiro erro, que é condenado lá em Êxodo capítulo 20, verso 7, é o brincar com o nome de Deus, com as coisas de Deus, com os títulos de Deus, com os atributos de Deus. Esse é o primeiro pecado reprovado pelo terceiro mandamento. O segundo ponto que nós precisamos observar é quantas pessoas elas então juram de forma leviana, juram de forma irresponsável. E aí elas vão falar alguma coisa, comentar alguma coisa e sem você exigir a veracidade. Essas pessoas que estão tão viciadas, tão habituadas no vício de linguagem de jurar, que elas às vezes estão contando um caso que necessariamente não precisa ser uma mentira, né? E às vezes não é verdade, mas necessariamente não é uma mentira, e ela está contando dizendo: não, falando, eu juro por Deus, né? Ou eu juro pela minha mãe, ou eu juro por tudo que é mais sagrado. Então existem pessoas que elas acham que a palavra delas de fato não tem nenhum peso, nenhum valor, e se ela não colocar um juramento que ela está invocando, o que ela vai falar não vai ter credibilidade. Bom, a Bíblia diz que nós não podemos fazer isso. A nossa palavra precisa ser sim, sim, e o não, não. Se a outra pessoa não quiser acreditar, não é problema nosso. Mas nós devemos ser verdadeiros em tudo que falamos, afirmamos, contamos, compartilhamos, declaramos. Nós devemos ser verdadeiros, de tal modo que as pessoas que nos ouvem, elas creiam na nossa palavra. Há um terceiro ponto que nós precisamos observar. Aí envolve os anabatistas e muitos evangélicos hoje, de dizer o seguinte: é o outro extremo. O primeiro extremo é colocar juramento em tudo. Não, eu juro que eu estou falando a verdade, eu juro. O outro extremo é: eu nunca juro, né? Ah, mas se o seu pai exigir juramento? Eu não juro. E se o conselho da igreja exigir um juramento? Eu não juro. Se o tribunal exigir um juramento? Eu não juro. Já é um outro extremo. A Bíblia não proíbe o juramento. A Bíblia proíbe o juramento vão, o juramento vazio de reverência, de solenidade, de respeito, vazio de propósito, de cumprir aquilo para o que se faz o juramento. Isso é proibido. Então nós não podemos jurar de forma leviana, irresponsável, descomprometida, mas nós também não podemos nos negar a realizar o juramento quando uma autoridade instituída por Deus, ela requer, ela exige de nós um juramento. Vamos ler o texto então, Mateus 5, verso 33 a 37. Jesus diz assim, no Sermão do Monte: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim,
Não, não. O que disto passar vem do maligno. O que o Senhor Jesus está aqui nos ensinando? Que nós não podemos assumir juramento ou fazer um juramento sem estarmos debaixo da autoridade. Então ele está aqui reprovando os fariseus, os escribas, os saduceus, que ensinavam que qualquer um poderia jurar, mas se houvesse juramento, ela deveria cumprir. E aí essa pessoa poderia jurar pelo céu, pela Jerusalém, ou pelo ouro que estava dentro do templo, ou jurar pela sua própria cabeça, né? Como que dizendo, se eu estiver errado, se eu estiver mentindo, eu me sujeito à pena de morte. É isso a ideia de jurar pela própria cabeça. Bom, mas o que nós precisamos observar é, Jesus está reprovando o juramento irresponsável, o juramento que buscava autoridade em coisas. O juramento somente é lícito quando uma autoridade coloca-se sobre nós. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 22, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 22. Capítulo 22 diz assim: o juramento, quando lícito, ou quando permitido, ou quando legalmente aceito, é uma parte do culto religioso, pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou a falsidade do que jura. Quando é que acontece o juramento do culto solene? Quando pais apresentam seus filhos mediante as promessas do batismo. Ali é um juramento. Você promete ensinar o seu filho, você promete trazer o seu filho aos cultos, você promete ler a Bíblia com o seu filho, você promete orar com ele e por ele, você promete ensiná-lo e assim por diante. Os pais estão declarando um juramento diante de Deus e da igreja. A segunda situação é quando se faz profissão de fé, batismo, profissão de fé ou só profissão de fé. E aí, quem está fazendo a profissão de fé está também prometendo, está comprometendo, está fazendo a declaração. Mas observe bem, existe uma autoridade de Deus, instituída por Deus, num culto solene, exigindo compromisso e afirmação pública do pacto com Deus. O juramento, ele faz parte do pacto com Deus. Então, nesse momento, ele é lícito. Então, quando lícito, é uma parte do culto religioso. É o que nós temos declarado no capítulo 22 da Confissão de Fé, dos juramentos legais e dos votos, parágrafo 1º. No parágrafo 2º diz assim: o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo o santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Então é isso que Jesus diz. Você não vai jurar pelo céu, você não vai jurar por Jerusalém, você não vai jurar pelo ouro que há em Jerusalém, você não vai jurar pela sua cabeça. Somente se faz juramento invocando o santo nome de Deus com temor e santa reverência. Fora disso, é jurar em vão. Contudo, como os assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento como sobre o Antigo. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Terceiro parágrafo, quem vai prestar o juramento deve considerar refletidamente a gravidade do ato tão solene
e nada afirmar de cuja verdade não esteja plenamente persuadido, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom, e que tem como tal por aquilo que pode estar resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. Ou seja, eu devo jurar somente quando exigido por uma autoridade legítima, instituída por Deus. E também, se eu me negar a jurar quando esta autoridade instituída por Deus, quer o magistrado civil, quer as autoridades espirituais, se eu me negar mediante a exigência delas, eu também estou pecando contra Deus, porque eu estou rejeitando uma autoridade instituída por Deus. Nós devemos lembrar agora, trazendo uma aplicação a nós que somos diáconos, presbíteros e pastores, que o nosso voto de ordenação envolve também um juramento. Nós juramos subscrever integralmente os padrões de fé, que nós concordamos, que nós aceitamos, que nós nos comprometemos e que nós os ensinaremos, porque eles refletem o verdadeiro e correto ensino da palavra de Deus. O que é muito triste é nós vermos, em especial, pastores que são ministros da palavra, que são pregadores do Evangelho, após a sua ordenação, negando, criticando, questionando, zombando e, por vezes, desprezando aquilo que eles juraram crer, subscrever integralmente. A palavra disso chama-se desonestidade, não há outra palavra. Então, nós devemos ter temor, é quebra do terceiro mandamento. E Deus não terá por inocente aquele que faz estas coisas. Ok, vamos passar as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer, e a Rebeca vai lê-la e eu vou responder aqui dentro da possibilidade. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Opa, ninguém tem pergunta? Alguém? Ok, vou aproveitar e fazer uma propaganda. Eu fiz a tradução desse livro e o pastor Davi Emerick, da Igreja Presbiteriana Aliança, lá de Governador Valadares, em parceria com a editora Dort, em sociedade, resolveu então publicar esse livro que eu fiz a tradução dele. O nome do livro é Remédios Preciosos contra as Artimanhas do Diabo. É um livro que fala sobre santificação, fala sobre o perigo do pecado, a podridão do pecado, a sedução do pecado, a gravidade do pecado, os sofrimentos que o pecado causa, a insensatez do pecado, a transitoriedade do pecado, e fala então de como nós podemos vencer e ter a certeza da salvação e ter todos os benefícios da graça de Deus mediante a obediência e as misericórdias dele. Se você tiver interesse de adquirir esse livro, o valor dele é R$15. Eu tenho algumas unidades aqui comigo, então é só você me mandar depois uma mensagem que nós estaremos aí combinando de entregar dentro do possível, ou vem aqui buscar, ou a gente encontra em algum lugar e entrega o volume. Eu tenho menos de 10 unidades, então se você tiver interesse, não demore para não ficar sem. Ok, tem alguma pergunta? O Ian perguntou. Olha lá, pergunta do Ian. Vamos lá, Ian. A falta de reverência ao nome de Deus pode ser resultado da falta de temor a Deus? Sim. Não entender quem Deus é e não entender quem nós somos diante de Deus, a nossa dependência, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa insignificância e miséria, faz com que nós pensemos que Deus é nosso coigual. Isaías capítulo 40, Deus ele fala conosco a partir da sua soberania, e Deus ele
Isaías 40, verso 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor, diz o Santo. A ideia é a seguinte: se nós vamos pecar contra Deus, lembre com quem você está mexendo. Lembra o quanto é perigoso. Mas Deus é misericordioso. Se eu fizer uma brincadeirinha aqui, é uma brincadeirinha, é só uma brincadeirinha. Ele não terá por inocente. Tem uma expressão de um puritano chamado Joseph Alleine. Ele diz que por vezes nós brincamos e salteamos em lugares que os anjos de Deus temem pisar. Então nós corremos o risco de sermos inconsequentes quando estamos diante de Deus. Isaías capítulo 6 fala do verso 1 até o verso 5 que os serafins, estando na presença de Deus, eles têm 2 asas cobrindo o seu corpo, 2 asas cobrindo o seu rosto, e 2 asas eles voam. Com 2 asas eles voam. E eles dizem o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles não têm coragem de contemplar a glória do Senhor. E eles não são capazes disso. Então nós precisamos lembrar com quem nós estamos. É um Deus misericordioso, é verdade. É um Deus de amor, é verdade. É um Deus que perdoa, é verdade. Mas não brinque com Ele. Porque várias vezes nas Escrituras nós vemos Deus reagindo à provocação que inclusive crentes fizeram com Ele. Então não brinque com Deus. É falta de temor. Isso é muito perigoso. A tia Gabi perguntou: Pastor, então não podemos fazer menção de nenhum dos atributos de Deus, como por exemplo a palavra bom, santo? Podemos, desde que isso faça parte da nossa santa conversação, né? Paulo fala em Efésios. Então vamos lá para Efésios. Paulo fala em Efésios algo muito interessante. Efésios capítulo 4, verso 29. Diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos observar algumas coisas desse versículo, verso 29. Efésios 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe, a gente às vezes associa por torta, falar coisa imoral, né? Bom, imoralidade, ridicularizar alguém, zombar de alguém, isso é torpe. Mas a ideia de torpe aqui, inclusive a palavra ela tem outras variações no português que refletem a ideia original no grego. Torpe significa algo que anestesia, algo que tira o senso de vergonha, tá? Tira o senso de valor. Torpe tem uma outra palavra em português que é tão mais comum, que é entorpecente, né? Então assim, o que é entorpecente? Algo que anestesia, né? Algo que tira o senso de dor. Bom, qual é a ideia? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, em vez de você, não saia da sua boca nenhuma palavra que vá tirar o medo das pessoas, o senso de terror, o senso de temor diante de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que vá tirar o senso de culpa do pecado. E aí, em vez de olhar para o pecado como sendo algo grave, algo doloroso, algo vergonhoso, nós vamos usar a nossa palavra para fazer brincadeira com o pecado, a contar piada promíscua, piada imoral, piada que zomba de Deus, piada que desfaz ou leva as pessoas a zombarem, a rirem uns dos outros e a tratar as pessoas com desprezo e destruindo a reputação delas. Então, nesse sentido, sim. E aí, nesse caso, por exemplo,
Bullying é também quebra de terceiro mandamento. Quando você faz bullying com alguém, quando você ofende alguém, quando você zomba dessa pessoa e leva as pessoas a terem prazer na dor do outro, é pecado. Isso é pecado, né? Então nós devemos lembrar que qualquer uso de palavra que seja torpe, ou seja, que tira o senso de perigo, o senso de gravidade, o senso de seriedade, o senso de vergonha, é uma palavra torpe. Então não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a santificação. Então eu posso falar da santidade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da ira de Deus, em qualquer situação, desde que essas sejam santas conversações, né? É uma conversa santa? Você está falando, que bom, misericórdia, que Deus abençoe a sua vida, né? Que bênção, que coisa boa. Então a gente tem, o nosso evangeliquez é muito rico em usar essas expressões. Nós devemos apenas ter discernimento para usar num contexto em que de fato trará edificação conforme a necessidade. Então não de forma irresponsável, temerariamente, ou seja, fala de qualquer jeito, nem está prestando atenção no que está falando, né? Eu lembro, uma vez eu estava num culto de uma igreja não presbiteriana e a pessoa que estava perto de mim estava falando glória a Deus o tempo todo, e eu desconfio que ela nem estava prestando atenção na pregação. E o pastor estava, porque quem não se arrepender vai para o inferno, e quem se arrepender, a mão de Deus vai pesar. E ela do meu lado, glória a Deus. E quem não se arrepender e não mudar de vida vai para o inferno. E ela gritou, glória a Deus. Eu falei, mas espera aí, mas como que eu posso sentir prazer? Eu acho que ela não estava entendendo o que estava sendo falado. Então as pessoas às vezes começam a usar algumas expressões, inclusive no culto, que não prestam atenção no que elas estão falando, e isso é algo que o terceiro mandamento proíbe. Alguma pergunta? Ok. O Ian perguntou, Reverendo Everton, outra pergunta: de que forma quebramos este mandamento em momentos de louvor e adoração, como por exemplo em cânticos? Quando você canta algo que você não está entendendo, quando você canta algo do qual você discorda, por isso que eu não canto cânticos quando eu olho e falo assim, epa, essa letra não reflete o que a Bíblia diz. Quando você canta e você não está realmente comprometido em viver aquilo que você está cantando. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E você tem raiva do cara. Você está nem aí para a vida dele. Você passa a semana toda, o mês todo, o tempo todo, nunca manda nem um oizinho para ele no WhatsApp, não liga para ele, não se preocupa se ele falta, mas na hora do cântico você vem com aquela conversa de que ele é precioso para você e é tão bom estar junto a ti. Então, se você está cantando algo que você não vive e que você não tem o compromisso de viver, é quebra do terceiro mandamento. A Elisa perguntou, então também não tem problema falar graças a Deus, né? Não, nós devemos dar graças a Deus toda vez que for houver motivo de gratidão. Então, graças a Deus, que bom. Eu tenho muito hábito, Deus tem me dado graça para ter convicção da minha dependência e conscientemente, não por vício de linguagem. Tem que tomar cuidado com o vício de linguagem. Então, assim, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E a pessoa não está não há sentimento de gratidão. Se não há sentimento de gratidão, a Bíblia fala, Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. É verdade. Mas nós devemos tomar cuidado para que a palavra não esteja dançando na nossa boca vazia de significado. Isso é perigoso. É irresponsável, pelo menos. E às vezes hipocrisia mesmo. Ela pois entendi. Hã? Ela pois entendi. Ok. Alguma outra pergunta? Agora não. Ok. Ela agradeceu. Bom, se a gente tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar nossa live.
Mais uma vez, essa é uma programação da nossa UPA. E todos os sábados, por enquanto, durante nós tivermos essa situação de quarentena, nós estaremos realizando essa programação às 18 horas no sábado. Ok? O Renan perguntou. O Renan tem uma pergunta aí, vai lá. O humor gospel fere mesmo o terceiro mandamento, mesmo em casos de brincadeiras com as práticas evangélicas em que não acreditamos como algumas espécies de dons? Não. Como eu falei lá no início, eu falei que eu não vejo nenhum problema se os nossos humoristas gospel fizessem humor de situações jocosas, constrangedoras e etc. do que acontece. Agora, o grande problema é quando você tem a zombaria daquilo que é verdadeiro. Inclusive, o humor é um forte argumento para derrubar a mentira, né? A pergunta dele foi se nós podemos fazer piada e brincar com aquilo que é falso no meio evangélico, como por exemplo, falsos dons. Eu não vejo nenhum problema, eu entendo que não há nenhum problema, porque primeiro, nós não estamos zombando de algo que é de Deus. Segundo, nós não estamos zombando de algo que é verdadeiro. Terceiro, o próprio humor ou a santa ironia, e a ironia pode ser usada de forma santa, isso é sempre bom lembrar. Deus é, por exemplo, às vezes irônico em alguns momentos na Escritura, para poder levar o seu povo à repreensão e à reflexão daquilo que a insensatez do pecado deles está fazendo eles fazerem. Então, por exemplo, às vezes eu brinco com nossos irmãos pentecostais, dizendo, canta la chula barraia, né? E a gente brinca nesse sentido. É pecado? Não é pecado. Primeiro, porque nós não estamos zombando de algo, nós não estamos zombando de algo que é de Deus. Porque essas coisas não existem. Primeiro, o dom de línguas não é isso. O dom de línguas, por exemplo, é a capacidade sobrenaturalmente dada pelo Espírito Santo de falar um idioma que antes não foi aprendido. Isso é o dom de línguas. Livre vocalização, sons inarticulados, esse tipo de comportamento estático e emocional, meramente emocional, não é obra de Deus, não é obra do Espírito Santo. Então, quando a gente brinca ou trata de forma humorada essa situação, na verdade nós estamos levando a pessoa que está pecando em fazer o erro, nesse sentido de reproduzir um falso dom de línguas. Na verdade nós estamos levando ela para você tem certeza que isso aí é de Deus? Porque não dá para levar a sério. A Elisa perguntou: quando a gente fala para as pessoas de modo geral, fica com Deus, Deus abençoe. Bom, qualquer coisa que nós falarmos para as pessoas, quer seja gratidão ou falando em nome de Deus, sempre deve haver reverência acerca de Deus, deve ter a veracidade de intenção e deve haver realmente o desejo que aquilo aconteça na vida da pessoa, né? Então, quando nós dizemos, por exemplo, foi perguntado, Deus te abençoe, vá com Deus, nós sabemos que tudo depende de Deus. Então, há um santo temor nisso. A intenção verdadeira, sincera, naquilo que nós estamos falando. E nós realmente sabemos que Deus pode abençoar e guardar essa pessoa. Então, se nós falarmos, o nosso sim deve significar sim. Se nós não falarmos, o nosso não deve significar não. Essa é a ideia. Ok? O Renan falou, ufa, obrigado, pastor. Legal. Então, joia, gente, vamos encerrar aqui então por hoje, já que nós não temos mais nenhuma pergunta. Foi um prazer mais uma vez. Deus abençoe a todos e que a gente possamos nos preparar para o dia do Senhor amanhã, né? Infelizmente nós estamos sendo privados de adorar a Deus no culto solene
mas não deixe de realizar o culto doméstico. Não deixe de se reunir às 9 da manhã e às 19 à noite, para que nesses 2 momentos possamos estudar a palavra, adorar a Deus em família e amenizar essa situação que nós estamos infelizmente vivendo. Que Deus nos conceda a sua graça e abençoe a cada um. Um abraço aí e até mais. A live ficará gravada 24 horas até amanhã nesse mesmo horário. Então, se você quiser voltar a assistir ou passar para alguém, recomendar que alguém assista, é só indicar o nosso canal da UPA aí no Instagram. Valeu, um abraço a todos. Ficará salvo no Story, né? Ficará salvo no Story.